as redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. 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 Casa comigo. Corta! Casa comigo. Corta! Casa comigo. Corta! Corta ele mesmo aí. Pode começar a cortar menos e criar mais. Chegou o programa Mais Cultura Alagoas. Mais investimentos, mais produção, mais renda, mais que um incentivo para nossos artistas. Um marco histórico na cultura do estado que avança no Brasil. Governo de Alagoas. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Casa comigo. Corta! Casa comigo. Corta! Casa comigo. Corta! Corta ele mesmo aí. Pode começar a cortar menos e criar mais. Chegou o programa Mais Cultura Alagoas. Mais investimentos, mais produção, mais renda, mais que um incentivo para nossos artistas. Um marco histórico na cultura do estado que avança no Brasil. Governo de Alagoas. O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Grande abraço para todo mundo que já acompanha do outro lado da telinha o Gazeta News Esportes. Hoje, num formato excepcional, nosso Orlando Batista foi curtir a véspera de São Pedro e a gente fica por aqui comandando esse programa excepcionalmente nessa sexta-feira. Sexta-feira essa que para o torcedor regatiano não é nada legal. A equipe do CRB jogou ontem no estádio Repelé e o resultado não foi positivo. Sequência de 2 derrotas para a equipe do CRB, vamos destrinchar
tudo desse jogo de ontem aqui no Gazeta dos Esportes. Falar também da equipe do CSA, que amanhã volta a entrar em campo, já parada há algumas semanas, desde a paralisação da Série C, e amanhã volta para enfrentar a equipe do Bugre, o Guarani, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. Fala também do Asa, que também retorna após muito tempo de inatividade, e do Super Mundial de Clubes, porque hoje não tem jogo, mas a gente vai ter as oitavas de final nesse final de semana com o presença brasileiro. E hoje, como eu tô aqui no comando, quem tá do meu lado para ajudar nessa partida aqui do nosso Gazeta dos Esportes é a Natália Valesca. Seja bem-vinda novamente, Natália. Eu que agradeço mais uma vez, Matheus. Já uma boa tarde para você, para todos que já estão acompanhando aqui o Gazeta News Esportes, mais uma edição. O Orlando está na estrada e a gente está aqui no estúdio para poder atualizar você nessa sexta-feira. Uma sexta-feira com muitas expectativas dos confrontos que vão acontecer no final de semana e também para falar desse jogo do CRB, né? O que foi essa derrota do CRB na noite de ontem. Então, está no ar o Gazeta News Esportes. E ontem, a equipe do CRB, como a gente adiantou, não saiu com resultado positivo no estádio Rei Pelé. Diretor, coloca na tela qual foi o resultado entre Galo e o Coelho. CRB perdeu por 2-1 na noite de ontem. GG abriu o placar no comecinho da partida, parecia que ia ser tudo bem, mas o CRB tomou a virada. Depois, ainda teve um homem a mais em campo novamente. Jogador da equipe do América, o Fabinho, foi expulso e mesmo assim o CRB não conseguiu o resultado positivo. Já pode colocar os melhores momentos na tela, porque a Natália vai falar o que é que ela viu desse jogo, o que é que você pode nos falar dessa partida que o torcedor do CRB foi com muita confiança, recebeu um presente no comecinho do primeiro tempo, mas depois acabou aí tendo uma noite que quase foi um pesadelo com a primeira derrota do CRB jogando no estádio Repelé na Série B. Exatamente, Matheus. Foi aquela noite que o torcedor regatiano vai procurar esquecer. Né, a primeira derrota no estádio Rei Pelé, como você mencionou, o CRB que ainda estava com essa estatística ao seu favor, né, sempre representando quando precisava mandar os seus jogos no estádio Rei Pelé, mas que ontem acabou saindo derrotado. E para mim, nessa partida, foi mais uma vez do que a gente já vem mencionando em alguns jogos do CRB, sejam eles tanto dentro de casa quanto fora de casa. O CRB ele acabou tanto desperdiçando as oportunidades e também não sabendo aproveitar as vantagens que apareceram durante a partida, como foi, por exemplo, a vantagem numérica. Né, o CRB que não é a primeira vez que não aproveita uma vantagem numérica, não é a primeira vez que o CRB, né, começa ali os tempos de jogos, talvez com uma falta de atenção e acaba, né, sendo pego de surpresa. Como foi ontem, né, o gol, a gente teve, né, o CRB abrindo o placar, poderia ter sido um jogo muito mais tranquilo, poderia ter sido uma vitória, né, que o CRB poderia ter garantido nessa partida de ontem, até porque o América fez um bom jogo ontem no estádio Rei Pelé. A gente viu um jogo muito bem disputado, né, de ambas as equipes. Então a gente teve esse lá e cá que foi interessante se acompanhar, mas era um América que o CRB ele chegava com um favoritismo para esse jogo, não só um favoritismo por estar jogando em casa, mas também por entender que as últimas vitórias do CRB no Rei Pelé foram uma contra o atual líder da competição e também a última, que foi a anterior a essa, que foi contra o Remo, que era uma equipe que também estava invicta, né, na competição. Então a gente entendia o CRB tendo esse favoritismo ao seu lado quando jogava no Rei Pelé e estava sabendo trazer isso ao seu favor. Mas nessa partida contra o América, realmente, né, fez o primeiro gol. Quando sofre o empate, acaba mexendo ali, o CRB fica nesse atrapalho. E aí o América vira o jogo, consegue segurar e o CRB não consegue aproveitar a boa oportunidade, assim como aconteceu contra a Ferroviária, de você trazer essa vantagem numérica ao seu favor, né? Saber trabalhar em cima dessa vantagem numérica. Então foi um desperdício de pontos ontem, mas é uma derrota dentro de casa que não pode afetar o CRB nessa continuidade da competição. A gente fala da importância, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, você sempre está procurando pontuar dentro de casa. O que interessa é a vitória, fora, pontuar é sempre importante. Então é um CRB que vem nessa sequência com 2 derrotas e que vai precisar ir suar muito a camisa nas próximas partidas para poder recuperar esses pontos. Falando ainda dessa partida, antes da gente projetar esse futuro, primeiro de tudo, uma coisa tem que ser dita antes de a gente falar aqui das alterações. O CRB jogou no total na Série B 2 horas de partida de futebol com um homem a mais e não conseguiu sequer balançar a rede. Vou nem sair com a vitória, porque no caso da Ferroviária era um empate se balançasse a rede. A gente teve o jogo entre o CRB e o Paysandu, lá no Pará, onde o CRB teve praticamente o segundo tempo todo com um homem a mais.
Aí teve o primeiro tempo e o segundo tempo, 1 hora de jogo, sem contar os acréscimos contra a Ferroviária, com um homem a mais. E ontem, mais de meia hora também, com um atleta a mais em campo. E o CRB, em nenhuma das 3 oportunidades, abriu o placar ou balançou as redes. Enfim, inclusive, a gente vai trazer depois disso aqui a fala do próprio Barroca sobre essa situação. Mas, na minha opinião, muito similar às 3 vezes que o CRB jogou com um homem a mais. Bola alçada na área e só. O CRB não consegue trazer outra coisa a não ser a bola alçada na área quando tem um homem a mais. E aí vieram as substituições. A primeira do William Potker foi forçada com a saída do Baggio. Depois a gente teve as entradas do Dadá Belmonte e do Giovani. O Léo Campos entrou no lugar do Everton e o Barata entrou no lugar do Thiaguinho. Eu queria falar de uma substituição em específico. Danielzinho ontem voltou de suspensão. Tinha descansado no final de semana porque não jogou. O GG não estava bem. E quem saiu foi o Danielzinho para a entrada do Giovani, que nem jogou isso tudo. Queria saber que se na sua leitura, Natália, também teve esse peso das alterações do Barroca, da forma que o Barroca projetou esse time para jogar com um homem a mais, na bola alçada na área e tudo mais, se isso também pesou para o resultado ser mais tranquilizado nessa segunda etapa. Porque o Matheus Mendes, goleiro também da equipe do América, não fez tantas defesas no segundo tempo, fez algumas. Então, eu acho, e pelo menos na minha opinião, observando o jogo ontem, eu trabalhei ali no fundo de gol, eu achava que o CRB poderia ter tido outras maneiras de jogar, a não ser só essa bola alçada na área, e principalmente se o Danielzinho tivesse campo. Eu acho que foi essa junção de fatores, né, que aconteceram nessa partida. Então, quando a gente traz essa substituição, especificamente essa questão do Danielzinho, para mim era um atleta que não vinha... Nos últimos jogos a gente destaca essa evolução do CRB, mas para mim o Danielzinho ainda era esse atleta que não tinha trazido o seu 100%. Né? Quando a gente fala do meio de campo, a gente tem, né, grandes peças, então ele joga ao lado de GG, joga ao lado de Igor Meritão, que são os 2 jogadores que vêm, né, sendo uma dessas bases, um desses pilares do CRB na temporada. Então, alguns jogos, acredito que até a grande maioria deles, o Danielzinho passava meio despercebido, um pouco apagado em comparação a esses 2 jogadores, mas quando, por exemplo, o GG não está bem, essa carga cai muito sobre o Danielzinho, dessa exigência, né, para ele também representar, trazer mais dentro de campo. Então, é um jogador que não vem fazendo o seu melhor pelo CRB. Poderia estar jogando muito mais bola, porque eu entendo que ele tem qualidade para isso. Mas, para mim, talvez esse erro, né, chamar de erro dessa mudança ali do Barroca, é mais um desses fatores para o que ocasionou nessa derrota. Né? A gente teve trazendo, por exemplo, a questão contra o próprio Paysandu, que o CRB também estava na vantagem, contra a Ferroviária, que também estava na vantagem. A gente teve aspectos diferentes para poder se analisar. Mas, mais uma vez, foi um CRB que não fez as alterações para se tornar mais ofensivo. Ou se essa era a ideia, né, do Barroca, tornar mais ofensivo, isso não aconteceu dentro de campo. Então foi um CRB que traz as substituições, talvez, para trazer um desafogo maior, para, né, trazer, talvez, uma ofensividade maior. Não foi isso que aconteceu ontem. Então a gente teve um CRB que acabou mantendo mais do mesmo. Né? O Barroca poderia ter feito uma leitura de jogo diferente, poderia ter trazido algo a mais, né, quando viu que estava nessa vantagem, e trazer muito mais ofensividade também para o CRB. Era mandante, era o favorito para o jogo, então foi exigido do CRB ser ofensivo, foi exigido do CRB, né, trabalhar melhor essa bola ali na pequena área, na grande área também da equipe do América, mas que acabou optando apenas por essas alçadas, né, na pequena área. E aí, talvez imaginando que se o CRB tivesse trabalhado melhor essa bola e também tivesse buscado, utilizado essa vantagem numérica nos momentos que se lançava para o ataque, poderia ter saído com muito mais sucesso ontem, né? Poderia ter saído com a vitória ou até conquistado um empate, que teria sido um resultado mais positivo do que a própria derrota. Principalmente na reta final, o empate seria muito importante. Vamos ver também o borderô da partida, porque ontem o CRB tinha várias concorrências. Primeiro, São João aqui municipal e também a chuva que apertou antes do jogo. Então a renda líquida foi de R$ 41.639, o público pagante foi de 3.773, o não pagante / cortesias foi de 774, crianças 367 e um público total de quase 5 mil, público de 4.914. Total das despesas, colocando o aluguel, luz, tudo, a arbitragem, R$ 88.270,22 centavos. O déficit foi de R$ 42.631,22 centavos também. E quem vai trazer também as informações, principalmente o que aconteceu após essa derrota do CRB em relação à equipe do América, é o nosso Iverson Fernandes.
Um grande abraço para todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportivo. O CRB recebeu ontem à noite no estádio Rei Pelé a equipe do América Mineiro e foi derrotado de virada pelo placar de 2-1. Com isso, a tendência é que o Galo saia do G4 nessa rodada do Campeonato Brasileiro. E se dá para confortar o torcedor nesse momento, o que existe é que mesmo saindo do G4, a tendência é que o CRB não fique com uma pontuação muito distante das equipes que ficarem dentro da zona de classificação. O confronto com o América Mineiro não dá para dizer que era direto pela distância na tabela entre as equipes, mas a pontuação era muito próxima entre o Galo e o Coelho e agora diminuiu ainda mais. O CRB vai precisar mudar esse script que tem de jogar fora de casa e não ganhar já na próxima rodada, quando enfrenta a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Segundo o próprio executivo de futebol do CRB, o Ari Barros, o atacante William Potker não poderá enfrentar o Atlético Goianiense. Isso porque o William estava no Dragão e veio para o CRB. E como parte da negociação, mais uma vez, houve supostamente esse acordo de cavalheiros que impede o atacante de atuar contra o seu ex-clube. Mas agora o CRB sabe que não tem o que lamentar. É buscar esses pontos perdidos fora de casa, onde ele também tem tido dificuldade nas últimas partidas. Vamos ver se esse papo de acordo de cavalheiro vai colar pro lado do Atlético Goianiense, né? Que da última vez pro Goiás não colou tanto não. E vamos agora às explicações, os porquês, o que é que aconteceu, porque o CRB não venceu, na fala do Eduardo Barroca. E nesse primeiro momento ele vai falar exclusivamente da sua análise geral de toda a partida. Derrota dura, uma derrota que a gente não gostaria que acontecesse. Saímos na frente, fizemos um gol cedo. Depois, na minha visão, tivemos um pouquinho de dificuldade de ter uma leitura coletiva do que o jogo se apresentava até o gol do Figueiredo. Depois, acho que na reta final do primeiro tempo a gente retomou o controle do jogo, tivemos algumas oportunidades no final, tivemos um volume ali de cruzamentos, escanteios, retomamos um pouco o controle do jogo da metade do primeiro tempo para o final. Voltamos para o segundo tempo, sofremos um gol muito cedo e algo que não tinha acontecido, né? Eu tinha 15 jogos aqui pelo CRB e desses 15, 7 jogos em casa, e dos 7 jogos em casa a gente só tinha sofrido um gol, que foi o gol do Cuiabá, né? Então a gente vinha tendo uma consistência defensiva muito boa, que nos aproximava sempre de vencer, né? Hoje acho que pecamos nesse sentido, demos espaços em demasia para a equipe do América, e esse segundo gol principalmente trouxe ansiedade, trouxe o que acontece muito na Série B, né? O adversário sai na frente, se fecha, e a gente tentou, criamos algumas oportunidades na reta final do jogo, eles perderam um jogador ali expulso, mas não tivemos a eficácia novamente. Não adianta eu aqui falar que a gente teve quase 70% de posse de bola, que a gente teve 14 escanteios contra 1, que a gente finalizou 26 contra 12, isso não adianta de nada. Deveríamos ter tido uma efetividade maior e não tivemos. Temos que assumir nossa responsabilidade, melhorar, ter humildade para reconhecer que temos que melhorar, e a forma que tem que melhorar é trabalhar durante a semana, fazer as cobranças e se preparar bem para o próximo jogo fora de casa. O Barroca nitidamente abatido com a derrota, e ele também teve que se explicar do porquê, aquilo que a gente estava falando, do porquê que o time do CRB, quando tem um homem a mais em campo, não consegue tirar nenhum tipo de vantagem em relação a isso. Ele vai explicar, inclusive, as maneiras do futebol de entregar gols. Então vamos ver qual é a explicação do Eduardo Barroca. Tem 4 formas de fazer gol em futebol. A primeira é bola parada. Hoje a gente teve um volume considerável de bola parada, 14 escanteios contra 1, mas não conseguimos fazer. Fizemos escanteio curto, o Baggio teve uma oportunidade de uma jogada ensaiada, chutou no gol, o goleiro defendeu. Tivemos bola raspada que passou no segundo pau, mas não conseguimos fazer. A segunda é chute fora da área. E tivemos algumas possibilidades também de chute fora da área, chutamos algumas bolas, Meritão chutou uma que desviou, acho que bateu na trave ali, bateu do lado da trave, Giovani chutou 2 ou 3. Tivemos algumas possibilidades de finalização de fora da área, mas também não conseguimos efetividade.
A terceira é infiltração. Movimentos de infiltração, como foi o nosso gol. Nosso gol sai de uma bola do Segovia, numa infiltração de Thiago, e que no segundo tempo, pelo fato do adversário estar marcando mais baixo, ele dá muito pouca oportunidade de infiltração, porque o espaço entre a linha de defesa e o goleiro fica muito curto, então você passa a ter menos facilidade com a infiltração. E a quarta e a principal, na minha opinião, é através de cruzamento, né? Mas não um cruzamento de qualquer forma, não um cruzamento para disputa. E eu acho que esse ponto talvez seja o ponto de maior possibilidade de ajuste da minha parte, que é elaborar um pouco mais esses cruzamentos para trazer vantagem para os atacantes. Se a gente for perceber, em muitos desses cruzamentos a gente tinha 5, 6 jogadores na área, mas os cruzamentos não foram tão limpos. E a forma de limpar esses cruzamentos é ter superioridade numérica dos lados para que esse cruzamento tenha intenções melhores. Então, acho que nos faltou um pouco isso realmente. Tivemos muitos cruzamentos nos 2 jogos e a gente não conseguiu uma efetividade. Tivemos até algumas oportunidades, pode que cabeceou uma bola ali no final, o goleiro defendeu. Tivemos as oportunidades nos 2 jogos, né? No último jogo lá em Novo Horizonte também tivemos a chance de Mikael de cabeça, a chance de Potker no último momento lá do jogo. Tivemos bola na trave agora no final, mas não conseguimos fazer o gol e temos de tirar essas lições aí para o próximo jogo. Tá aí a explicação do Barroca. E aí, Natália? Então, acho que tem vários pontos ali para a gente analisar. De forma geral, principalmente essa última fala aí do Barroca sobre essas formas de fazer gols, né? Eu acredito que eu vá por uma outra linha ali, não concordo muito. E eu acho que é você enxergar, né, essa maneira como o CRB vem se apresentando. É claro, ele como técnico tem que olhar essa questão de números, então enxergar muito mais, né, do que o próprio resultado. Ver, por exemplo, como ele comenta, né, sobre a questão dos cruzamentos, ver a quantidade de cruzamentos, ver a questão dessa superioridade numérica. É claro, isso são pontos importantes, mas a realidade é que eles não somam no placar. Então não adianta você ter ter esse aumento, né, dos números ali de cruzamentos na área, você ter essa vantagem nessas estatísticas ali pro futebol, porque isso não vale de nada, né? Como posse de bola não vale de nada, como chutes ao gol não vale de nada se a bola não entrar na rede. E é entender também que a Série B é uma competição muito injusta, é muito dura e ela não vai passar a mão, né, na cabeça de ninguém. Então, tem que entender que é essencial para a Série B você garantir as vitórias. Seja você fazendo um jogo bonito, todo mundo quer jogar bonito, fazer aquele jogo bonito que tem gosto para o torcedor, você vencer por um placar elástico, você construir um placar, né? E isso é muito importante. Mas a verdade é que quem joga bonito e quem ali joga por uma bola, garante o seu gol e usa talvez nessas estratégias debaixo do braço, regulamento debaixo do braço, todo mundo vai pontuar igual. Então, acredito que é você procurar, né, trazer isso mais para o treinamento, você procurar ter um CRB mais ofensivo. O CRB ontem ele era como mandante, mas ele não agia como mandante. Então, ele estava deixando ali o América até tomar as rédeas da partida e ditar como ele queria ali o jogo. Então, falta para o CRB entender realmente o propósito dessa Série B, que é garantir o acesso. Se o CRB não entrar no Campeonato Brasileiro da Série B para só disputar e não garantir o acesso, para mim não vale de nada por todos os anos que está disputando. Então, é enxergar isso o mais cedo possível, porque a gente já está se aproximando aí dessa virada de turno e é um momento crucial para todas as equipes. Sejam as que estão ali lá em cima brigando pelo G4, são as que estão meio de tabela, brigando ali para fugir de um possível rebaixamento. Então, é um momento ali do campeonato que tudo pode mudar muito rápido. Então, é uma sequência como essa do CRB de 2 derrotas que pode ali acabar custando muito no futuro. E agora quem vai dar as explicações aqui no nosso Gazeta News Esportes é o outro lado também. Pra gente abrir essa fala do outro lado, o Enderson Moreira vai falar também da sua análise do jogo, que ele enxergou do lado do América, e ele vai explicar também as alterações que ele fez no posicionamento do Figueiredo, que deram uma quebrada na cabeça do Barroca por boa parte da partida. Então vamos ouvir o Enderson Moreira, técnico do América. Acho que a gente fez um bom jogo, assim... começamos bem, até sofremos o gol no momento que a gente estava melhor, assim, criando algumas situações. Depois conseguimos o empate. A partir do empate, eu acho que a gente deixou um pouquinho o CRB crescer na partida. Sofremos um pouco. Acho que no intervalo a gente volta bem, assim, conseguimos ajustar, assim, talvez a marcação. E aí a gente fez o segundo gol e estava criando situações boas e um jogo bem controlado, sem dar boas oportunidades.
E aí tivemos a expulsão, aí é lógico, né? A gente teve que baixar um pouco mais as linhas, o CRB começou a ter mais posse, mas mesmo assim a gente ainda teve algumas oportunidades, a gente saiu em algumas situações boas e poderíamos ter feito até o terceiro gol, mas acima de tudo acho que o resultado foi merecido, assim. Acho que a equipe teve um comportamento muito bom. Eles tinham muita força pelo lado direito, né? Com o Everton lateral, né? E o Figueiredo é um jogador dali, né? Como a gente perdeu o William, era o jogador que a gente colocou ali para poder jogar mais centralizado. Mas aí com o jogo, assim, a gente fez uma leitura que o Figueiredo seria um jogador mais interessante ali, mais acostumado a fazer. E deixamos tanto o Miguelito e o Fabinho mais por dentro, mais soltos. São dois jogadores muito criativos e com boa parte técnica. E eu acho que foi bom, funcionou bem, até a expulsão, né? Aí sim, aí a gente teve que sofrer um pouquinho mais, mas acho que defensivamente o time teve uma postura muito positiva também. E vamos ver agora qual foi a consequência na tabela para a equipe do CRB. Visualmente você não vai ver diferença, porque ontem foi o jogo isolado da 14ª rodada. Mas aí o CRB não tem mais possibilidade de somar pontos nessa rodada. Pode ser ultrapassado por Cuiabá, por Atlético Paranaense, por Avaí, por Remo e Chapecoense. Ou seja, o CRB pode cair lá para a 9ª colocação. O América ainda pode ficar em 10º, porque também não são mais pontos, mas o CRB pode cair para a 9ª colocação. Inclusive, na verdade, o CRB pode cair para a 10ª colocação em caso aí do CRB no confronto direto na próxima rodada perder para o Atlético Goianiense, que já deixando claro, próximo jogo do CRB fora de casa contra o Atlético Goianiense. Inclusive, não vou falar nem 10º, o CRB em caso de derrota pode cair até mais na tabela. Então foi muito ruim, porque o CRB poderia abrir 3 pontos, 2 pontos, poderia pelo menos uma gordura mínima ali para os primeiros times fora da zona de classificação, e agora pode ficar longe dessa zona de classificação. Também vamos dar aquela olhada na 14ª rodada da Série B, porque a rodada vai continuar hoje e no final de semana. Bom, ontem aí, como você está vendo, 2-1 América contra o CRB aqui no estádio Repelé. Hoje às 8h30, Criciúma contra Avaí, jogo que também será isolado. Aí no sábado a gente vai ter Clássico Goiano, 4 horas da tarde, Vila Nova e Atlético Goianiense. À noite, Clássico Paranaense, o Atlético Paranaense contra o Coritiba. E aí a rodada no domingo, que começa com o Atlético contra Remo, 4 horas da tarde. Volta Redonda contra o Operário no mesmo horário. 7 horas da noite, Chapecoense contra Goiás. No mesmo horário, Novo Horizontino e Amazonas. E a rodada vai ser encerrada na segunda com o jogo de 7 horas, Paysandu e Ferroviária. E Cuiabá contra Botafogo de Ribeirão às 9 horas da noite. A gente vai dar aquela faturada, aquela descansada, e lá no próximo bloco a gente vai falar sobre o CSA, tudo que envolve o jogo de amanhã contra a equipe do Guarani, as prováveis escalações, as últimas informações com o nosso Arne Oliveira, tudo isso e muito mais, porque também falaremos da Série D. Até já! O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Buffalo Bis, o rei da libido, da energia e do foco, desembarcou em Alagoas. Não adianta usar o genérico, só Buffalo Bis tem sabor de chocolate. Chocolate! A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais.
Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AM. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Voltamos e vamos falar agora do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que amanhã entra em campo às 5 horas da tarde contra a equipe do Guarani. E quem vai trazer as primeiras informações do CSA aqui, mas as últimas, antes do clube entrar em campo, é o nosso Warner Oliveira. Vem, Warner! Um abraço para você que acompanha o nosso boletim diariamente, falando do CSA outra vez, hein? CSA que levou Felipe, levou Braia na viagem, CSA que se encontra em São Paulo desde ontem à noite. Jogadores descansam, né? E antes do treinamento de hoje à tarde, os jogadores do CSA estão fazendo também um trabalho de observação de vídeo, né, sobre o adversário. É aquele momento, né, que os jogadores, antes de qualquer atividade, já que o treino acontece na tarde, pouco antes assistem no hotel e verificam, né, as orientações que são passadas pelo técnico Igor Magalhães para esse próximo compromisso diante da equipe do Guarani, nesse sábado amanhã às 17 horas lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Detalhe, CSA vai treinar na tarde desta sexta-feira em Dayatuba, né, no campo do Primavera, porque se imaginava que o treinamento pudesse acontecer no campo da Ponte Preta, rival da equipe do Guarani, mas nada disso. Então o CSA viajou reforçado, já não era muita novidade, né? Não era novidade, com toda certeza, porque o departamento de futebol já tinha adiantado que até o Felipe e o Braia não tinham atuado contra o Floresta, porque os dois precisavam treinar um pouco mais, já tinham até condição de fazer parte do grupo, mas melhorar o condicionamento físico, que não é dos melhores, e por conta disso os dois jogadores vão ficar, pelo menos no banco de reservas. O Ramon será mantido ali na lateral direita, né? O Marcão deve substituir o Islam, mas a gente aguarda. Surpresas acontecem porque o técnico Igor Magalhães estuda muito o adversário e às vezes coloca uma surpresa, uma novidade de acordo com o que o adversário tem, que precise ser inclusive anulado. Então vamos aguardar. Sequência de treinamentos do CSA para fechar, né, o trabalho visando o jogo contra o Guarani será na tarde desta sexta-feira. Eu vou voltar na nossa programação esportiva. Um grande abraço! Valeu, Warner Oliveira. Até mais tarde no nosso programa Bola Quente. Vamos trazer aqui a arbitragem. Quem comanda a partida entre Guarani e CSA, hein, Natália? A gente tem aqui o árbitro principal, o Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Na realidade, o trio de arbitragem é todo do Piauí, né? O primeiro assistente, o Mário César Evangelista de Souza, e o assistente 2, o Márcio Iglesias Araújo Silva. O quarto árbitro, o Guilherme Francisco Rosário, de São Paulo.
Ainda bem que o jogo não é do Flamengo, pro Mauro César apitar aí como auxiliar, é complicado. Vamos ouvir o que o Betão falou sobre a partida de amanhã e principalmente sobre a expectativa dele de jogar com mais outra dupla de zaga, já que o CSA vive um momento de suspensão na zaga. Ora foi Marcão e Islan, Betão e Islan, e agora, provavelmente, como o nosso Arne trouxe, vai ser Marcão e Betão de volta a essa zaga do CSA. É mais um, né? Toda semana a faca tá no pescoço de novo, mas é isso aí. A gente queria isso desde o começo do ano, buscar o acesso, então a gente tem que pegar esse jogo difícil, né? Mesmo sendo um jogo fora de casa, a gente vai ter que se comportar bem, porque esse é o nosso estilo de jogo, né? A gente sabe da qualidade do time adversário, acho que vem com 2 vitórias seguidas, se eu não me engano, mas a gente também vem num momento bom, então eu creio que vai ser um jogo bom. A gente se preparou bem a semana, espero que a gente saia com o resultado positivo. A gente treina muito, né, pela oportunidade. A gente, claro que sente a falta do Islan, que é um defensor que dispensa comentários, só que tanto o Luiz quanto tanto o Marcão, eles são atletas que dispensam comentários. Os caras trabalham muito, tem muita qualidade técnica, bons zagueiros, então acho que quem entrar no lugar dele vai servir. Só que desde a apresentação para cá a gente treina bastante, né? Pensando no objetivo, porque a folga já passou. E agora é tentar fazer um bom jogo e sair com o resultado possível. Até porque no calor do futebol você acaba esquecendo, né, que tem 2 cartões. Você vai ver um contra-ataque, você não pode deixar o cara fazer o gol. Então não tem como você pensar nisso, né? Eu até estou chateado comigo mesmo porque eu estava pendurado hoje, depois de ter cumprido a suspensão, é culpa minha mesmo. Acabei perdendo a cabeça, uma coisa que não é de acontecer. Mas agora passou, focar no para frente e seguir. Tá aí o Betão falando desse momento do jogo de amanhã, e aí a gente já traz essa provável escalação para já explicar como é que vai ser esse setor defensivo do CSA, o meio-campo, tudo isso dentro de uma provável time, mas como a gente sabe, o Igor Magalhães gosta sempre de alterar de acordo com os jogos. E aí, Nath? Marcão, Betão, o que é que você acha dessa escolha para o substituto do Islan? Então, eu tenho uma certa até preocupação, tá, com essa mudança, né? O CSA precisar, é claro, não é uma escolha, né, do Igor Magalhães, você está fazendo essa mudança no sistema defensivo do CSA, foi questão de suspensão pela última partida, mas é uma dupla de zaga que já jogou antes, né? Já jogaram juntos, foram poucos jogos, mas é algo já positivo a se pontuar. Mas a lembrança, né, que a gente tem do Marcão com a camisa do CSA nas últimas apresentações que ele fez, não passou tanta segurança assim. Então, para um jogo fora de casa, né, que o CSA precisa estar com o seu sistema defensivo reforçado, até para poder encaixar, né, no esquema de jogo que o técnico Igor Magalhães montar. Então, é entender que o CSA vai trabalhar bem defensivamente e tentar sair ali na velocidade, que é algo que o Igor Magalhães gosta bastante de pontuar quando o CSA está jogando fora do estádio Rei Pelé. Então, é uma dupla que já jogou antes, mas que a espera, né, e a expectativa é que o Marcão possa fazer uma apresentação melhor com a camisa do CSA, realmente passar essa segurança. Ele está tendo uma super responsabilidade, porque o Islan já tem essa vaga consolidada, né? Era um atleta que, inclusive, ele está numa crescente excelente, porque em últimas partidas o Betão não estava no seu 100%, então o Islan, ele, né, supria ali quando o Betão não estava tão bem assim na partida, então era o Islan que assumia essa responsabilidade maior ali defensivamente, já estava com esse entrosamento também, então era um ponto positivo a se destacar desse sistema defensivo do CSA. E aí a gente espera que não afete tanto, né? Essa mudança não afete o sistema defensivo do CSA, que tem passado aí por bons momentos. Mas acredito que essa mudança, ela deve, né, trazer, talvez, no início do jogo, não ter esse 100%, mas a expectativa também é que durante a partida a gente possa ver um pouco mais encaixado, e é uma das grandes mudanças que a gente pode esperar, né, dessa provável escalação. O resto deve se manter ali. A gente acredita com o que o Igor Magalhães geralmente vem colocando, ou se ele vai querer surpreender contra o Guarani, né? Porque ele tem essa. Às vezes, em alguns jogos assim fora de casa, ele decide mudar ali tudo, até para pegar o adversário de surpresa também, mudar esquema tático, tudo. Então, essa provável escalação aí do CSA para ver como é que vai enfrentar a equipe do Guarani amanhã. Seria Gabriel Félix no gol, Ramon na lateral direito, tá jogando bem, imagino que não vai sair, Betão, Marcão, Enzo, o Nicola, Luciano, Naninho, Camacho, Cachoeira, Baianinho e Thiago Marques. Eu acho que quem pode rodar aí é o Naninho, porque vira e mexe. O Igor Magalhães gosta de jogar com 3 volantes, jogando fora de casa. Então, às vezes, ele pode escalar ali o Silas, quem sabe. Ele já escalou várias vezes 3 volantes fora de casa. Então,
eu não ficaria surpreso com essa escalação. Vamos também trazer a provável do Guarani, né? Pra gente conhecer esse time do Guarani, que tem alguns nomes conhecidos e outros nem tanto. Aí tem aí o goleiro Andrei, um time que é comandado pelo Marcelo Fernandes. O Andrei que teve uma passagem rápida pelo CRB no ano de 2019. Então tem uma história bem breve aqui no futebol alagoano. Lateral direito Cicinho, que é búlgaro, naturalizado búlgaro, jogou quase 10 anos lá no Ludogorets e é búlgaro brasileiro. O Alan Santos é o zagueiro pelo lado direito, passou pelas equipes de Botafogo, Curitiba, a equipe do Santos. Rafael é sua dupla de zaga pela quarta zaga lado esquerdo. O Emerson é o lateral esquerdo, dupla de jovens volantes da equipe do Guarani, Caio Melo e Natan Camargo. E o camisa 10 é um velho conhecido aqui no nosso futebol alagoano, Diego Torres, foi contratado recentemente. Lado esquerdo do campo, o Isaac, jogador com passagem na equipe do Grêmio. O Cauã pelo lado direito deve substituir o Rafael Bilu, ex-CRB e CSA, foi vendido para a equipe do Juventude, saiu da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro, já não joga na partida de amanhã. E o Bruno Santos, ex-CSA, é o artilheiro da equipe na Série C, inclusive fazendo os 2 gols da última partida e última vitória da equipe do Guarani contra o Itabaiana. Foi 2-1 com 2 gols do Bruno Santos. E aí, Natália, o que esperar dessa equipe do Guarani? Então a gente espera que a equipe do Guarani ela venha realmente para agir como mandante, né? Vai estar precisando aí também de uma vitória para cada vez mais buscar essa consolidação até na própria competição. E do outro lado é um CSA que busca guardar essa sua colocação ainda, né, dentro do G8 da Série C. Então é o Guarani que a gente, né, com as lembranças de Diego Torres, a gente entende a qualidade que o atleta tem, a velocidade também e o perigo de chutes de fora da área, né? Seja bola parada ou até mesmo arriscando ali esses chutes antes da grande área. Então é esperar um Guarani que realmente venha trazer essa ofensividade, né? Procure se defender, claro, porque sabe da boa sequência que vem o CSA, mas que busque realmente estar tendo a posse de bola, estar criando as grandes jogadas, e aí vai exigir do CSA também, está muito bem ligado na partida, está muito bem postado, até para não tomar sustos, né? Porque é um CSA que não lida bem quando toma esses sustos, tanto no começo da partida, ou tanto quando acaba levando gol, acaba não tendo essa qualidade, essa concentração necessária, né, para você poder ter calma, empatar a partida e aí construir ali um resultado em cima. Então é um Guarani que vai buscar nessa partida contra o CSA arrancar pontos, né? E buscar principalmente aí a vitória, e vai exigir bastante, acredito eu, o meio de campo do CSA também, a defesa vai precisar ficar muito ligada, porque é um Guarani que do meio para frente traz muita qualidade, traz velocidade, então vai precisar ficar atento para realmente ninguém quer começar atrás do placar, né? Então vai exigir aí do CSA se postar ali como um visitante, bastante atento na partida. Vamos trazer a tabela da Série C para entender o que pode acontecer com a vitória, empate e também a derrota do CSA. Com a vitória, o CSA pode chegar até a liderança. Só que é difícil esse cálculo por conta do seguinte: se o Caxias já empatar, aí o CSA não é líder porque o Caxias tem mais vitórias do que a equipe do CSA. Mas pode. Basta Londrina, Ipiranga, Ponte Preta e Caxias perderem. No caso o Caxias perder, Ponte Preta, Ipiranga e Londrina não ganharem, não vencerem, porque também com empate o CSA poderia ultrapassar essas equipes. Com o empate, o CSA pode chegar a, no máximo, o segundo lugar, a depender também do resultado da Ponte Preta, porque se a Ponte Preta pontua, já não tem nenhum tipo de situação que o CSA possa chegar na segunda colocação. Mas o importante mesmo é vencer. E tem o outro lado da moeda. O CSA nessa rodada não sai do G8, mas pode acabar dormindo no 8º lugar. Então, ele não sai do G8, mas pode ficar na porta de entrada dessa zona de classificação. Lembrando que o Guarani, eu até falei, trouxe informação ontem, a imprensa lá de Campinas está tratando esse jogo como uma virada de chave para o Guarani. Porque se o Guarani vencer, ele vai a 14 pontos e ele pode adentrar o G8. Em caso de tropeço para Maringá e Ituano. Se não adentrar o G8, pelo menos ficar ali próximo para um time que estava na lanterna em alguns momentos. Você já no meio do campeonato chegar perto do G8, já muda um pouco esses ares. E vamos trazer também a nossa rodada da Série C primeiro, para a gente ver quais são os jogos desse final de semana. Amanhã a gente vai ter 2 jogos às 5 horas da tarde, Retrô e Londrina, Guarani e CSA. Às 7h30 da noite amanhã, 2 jogos também, Maringá e Ponte Preta, São Bernardo e Anápolis. Aí no domingão, 2 jogos às 4h30, ABC Ipiranga, Figueirense e Confiança. E 2 jogos às 7 horas, Tombense e Náutico, Caxias e Ituano. A rodada vai ser encerrada, como sempre, na segunda-feira,
com 2 jogos. 4 horas da tarde, Floresta e Brusque. E 7h30 da noite, Itabaiana e Botafogo. Vamos agora falar de Série D. Vamos falar com o nosso Everton Luiz, direto de Arapiraca, porque amanhã também tem outro alagoano em campo. Tem o Asa que, se vencer, entra de vez na próxima fase. Garante classificação. O problema é que toda vez que fala isso, o Asa não consegue a vitória. Não sei se você está notando isso, Natália. Quando o Asa tem essa notícia, pode entrar na classificação antecipada. Aí foram 2 tropeços. Vamos ver se agora muda, né? Exatamente, está sendo quase uma superstição aí, né? Até se a gente falar, vai que a gente zica o Asa amanhã, porque é o que está acontecendo. A gente está vendo que realmente, quando o Asa chegou ali próximo, né, daquela chamada até virada de turno dessa primeira fase da Série D, né, onde acontecem os jogos de volta, o Asa estava ali seguindo o líder, tranquilo, parecia que ia garantir tanto uma classificação tranquila até como adiantada, né? O Asa já poderia estar, inclusive, de forma muito mais tranquila disputando essa Série D, que já poderia até estar garantido nesse mata-mata, mas é um Asa que vem cometendo tropeços, né? 2 jogos seguidos, tendo uma derrota na última rodada que balançou ali bastante, né? A primeira derrota do time na competição. Então o técnico Ranieri Ribeiro vai precisar agora tirar as suas cartas da manga, né? Nessa altura da competição, para você estar pegando o seu adversário de surpresa, e o Asa vai estar jogando dentro de casa. Então também é um ponto a seu favor para você garantir uma vitória nesse jogo. Vamos agora com o Everton Luiz, diretamente de Arapiraca. Um grande abraço para você, Orlando Batista, Matheus Guimarães, para todos que acompanham Gazeta News Esportes. Aqui em Arapiraca, tempo nublado, aquela chuva continua caindo. E amanhã, quando o Asa estiver em campo às 5 da tarde, de acordo com a previsão do tempo para o final de semana, essa chuva também pode cair. Em alguns momentos com menos intensidade, mas o Asa precisa vencer todos os obstáculos. Nos últimos 2 jogos, não conseguiu passar pelo adversário. Teve a derrota para o Barcelona de Ilhéus, por 1-0 no interior da Bahia, e o empate em casa contra a União de Tocantins, 2-2. Ainda tem essa questão do jogador Kellyton, que no jogo contra o Barcelona de Ilhéus sentiu um problema no joelho, foi substituído. Durante toda a semana trabalhou separado dos demais jogadores do grupo e dificilmente deve pintar entre os relacionados para esse compromisso de amanhã, às 5 da tarde. Quem será o titular? Por aqui, estamos palpitando, cogitando na entrada do atacante Will. Aí o meio de campo seria formado com o jogador Guilherme Borges, Fabrício Bigode, o Will e o Thiago Alagoano. Vamos aguardar se será confirmado desta maneira, mas é uma possibilidade de acordo com os treinamentos que têm acontecido aqui na cidade de Arapiraca. Agora, o nosso convidado é o zagueirão Zulu, que esse ano já defendeu as cores do Asa em 22 oportunidades. O que eu tenho a dizer é que vai ser um grande jogo, né? Acredito que as duas equipes estejam com ânsia para entrar em campo, com essa parada que teve, né? De 15 dias aproximadamente. Dizer pela gente, né? A gente está com ânsia para entrar dentro de campo, voltar a jogar, voltar a vencer, voltar a atuar. Então, a expectativa está bem alta para esse jogo. A equipe deles é uma equipe jovem, uma equipe que tem uma dinâmica de jogo bem agitada, né? Não é uma equipe que cadencia o jogo, é uma equipe que joga em reação, né? Parecida com a do Barcelona, mas é uma equipe que, quando tem a bola, joga mais do que a equipe do Barcelona, né? Falando em comparações com os adversários que a gente já enfrentou. O jogo na casa deles foi empate, né? Então a gente está se preparando para vencer na nossa casa e consolidar nossa classificação. Eu procuro estudar o adversário antes para poder bloquear as ações deles dentro de campo. Então, eu não chego tão atrasado, né, nas jogadas. Exceto que um cartão amarelo ou um vermelho pode acontecer, mas eu procuro evitar ao máximo, eu procuro estar concentrado, eu procuro estar próximo da jogada para, se caso preciso fazer uma falta, não seja uma falta grosseira, né? Que seja uma falta ali de situação de jogo. E outra coisa também que eu procuro evitar é estar em atrito com o árbitro, né? Com a arbitragem, pois a gente sabe o quanto que é difícil se preparar para um jogo, então acredito que seja difícil para eles também, né? Se preparar para um jogo, se parar para ver, um árbitro dentro de campo para comandar todos os outros atletas e comissão e vários fatores. Então eu procuro estudar a situação e
e dentro de campo ter a lucidez de tomar poucos cartões para não prejudicar a equipe na sequência. Participou com a gente o zagueiro Zulu. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na segunda-feira do Gazeta News Esportes para falar mais do Asa e que seja com essa vitória que o torcedor está esperando. Segue com você. Grande abraço, Everton Luiz, um bom trabalho para você, também cobrindo a equipe do Asa. E vamos seguir aqui falando de vôlei, porque o Brasil esteve em quadra na Liga das Nações e também vai estar nesse final de semana, né, Nath? Exatamente, a gente acompanhando nessa semana que é a Liga das Nações masculina, né? A gente está tendo essa alternância, uma semana é a feminina e essa semana a gente está acompanhando aí os meninos dessa seleção, né, brasileira, e a gente está vendo uma boa evolução também. O Brasil mais uma vez vencendo, né, suas partidas por 3-0, que é muito importante para a questão de pontuação na tabela. Então a gente vê aqui que o Brasil venceu a China, né, por esses 3-0, uma vitória importante. A gente sabe que a China não é um desses super adversários que o Brasil tem, vai ter muita pedrada ainda ali pela frente, mas é um resultado que o Brasil é obrigado a vencer e a convencer, como eles vêm fazendo. E a gente já olha também, né, essa agenda que o Brasil vai ter, porque volta a entrar em quadra nesse final de semana e já pega uma dessas pedradas que eu falei, né? Brasil e Itália, um desses confrontos, inclusive, né, final, disputa de ouro aí de Olimpíadas que a gente teve em 2016. Então, é uma seleção italiana muito bem treinada, uma seleção italiana que vem realmente representando nesses últimos anos, nessas últimas Ligas das Nações, Olimpíadas que a gente vem acompanhando. Então, acredito que desses adversários que o Brasil enfrentou, né, tanto o Canadá quanto a China, que vieram 2 vitórias por 3-0, agora vem essa batalha mais direta, né? Esse confronto que vai definir, que a gente vai conseguir até colocar uma régua ali dessa qualidade, dessa evolução que a própria seleção brasileira tem, que a gente sabe da qualidade que tem a seleção italiana, mas também de toda essa evolução e todas essas mudanças que a gente está tendo dentro da seleção brasileira, né, que passou por as suas dificuldades aí nos últimos anos, né? Então teve todas as mudanças de comando técnico, de atletas, né, e de você estar revitalizando essa sua seleção, trazendo novas peças. Então vai ser esse confronto definitivo para a gente ver essa toda a qualidade, tanto de Brasil, tanto de Itália dentro de quadra. E agora vamos para o Mundial de Clubes, porque a Copa do Mundo de Clubes na FIFA, na verdade, ontem teve o encerramento da fase de grupos com esses seguintes resultados. A sacolada do Manchester City em cima da Juventus. A Vecchia Senhora não conseguiu um grande resultado, 5-2 para a equipe do Manchester City. Ontem um jogo que não valia absolutamente nada, só a honra entre Al Ain e o Wydad Casablanca. O Al Ain venceu por 2-1. O Al Hilal venceu por 2-0 a equipe do Pachuca do México. Time dos Kennedys, o John e o Robert Kennedy, os dois brasileiros. E os dois com o nome de presidente norte-americano que morreram. Misericórdia. E o Real Madrid confirmando o favoritismo ontem contra o RB Salzburg por 3-0. E aí a gente vai ver como está a projeção dos brasileiros no Mundial de Clubes agora nessa fase de mata-mata. Amanhã a gente vai ter 13h Palmeiras contra a equipe do Botafogo, confronto de brasileiros, ou seja, um passa e um cai. A gente já tem um brasileiro garantido na eliminação, mas também já tem um brasileiro garantido nas quartas de final. No domingão, Flamengo contra Bayern de Munique, 17h, e na segunda, Inter de Milão contra Fluminense. Sem pensar muito, Nath, quem passa, quem fica desses 3 confrontos? Falando aqui primeiro Palmeiras e Botafogo, acho que vai ser um jogo interessantíssimo a gente tá acompanhando, né? Parece até Série A. A gente tá com saudade da Série A, vai ter aí Palmeiras e Botafogo, mas pra mim vai dar Botafogo, pra mim vai dar Fogão, já vem nesse embalo, fez um campeonato mais tranquilo. Do Esporte da Gazeta que apostou no Palmeiras. Apostou no Palmeiras? Todo mundo do Timaço falou que é Botafogo, você falou Botafogo, eu falei, rapaz, eu acho que é o Palmeiras que vai passar. Eu acho que talvez as vitórias do Botafogo elas vieram de maneira mais tranquila do Palmeiras, né? O Palmeiras está trazendo emoção, quem sabe vai ser mais uma emoção nesse jogo aqui, né? Flamengo e Bayern de Munique, fica difícil a gente até ir contra o favoritismo que tá o Bayern, realmente fez uma grande competição, classificando aí sem muita tranquilidade. Então aqui eu vou de Bayern. E Inter de Milão e Fluminense, para mim, vai nessa mesma história, né? Fica difícil você ir contra esse favoritismo, apesar de que o Fluminense ele vem tirando cartas da manga, né? Então a gente vem dos jogos muito competitivos do Flu, mas para mim também vai da Inter. E agora vamos ouvir também o que Paulo Vinícius Coelho, o PVC, falou sobre essa situação dos brasileiros e desse chaveamento para a próxima fase, de maneira exclusiva aqui no nosso estado, para a Central Gazeta de Notícias. Fala, Paulo.
Tudo definido, nada fácil. Mais ou menos com essas placas, esses cones colocados atrás de mim no saguão do nosso hotel em Miami, com a palavra caution, precaução. Precaução para o Flamengo, que vai pegar o Bayern. Precaução para o Fluminense, que vai pegar a Internacional. Para Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar. O cruzamento não vai ser fácil para ninguém. Do lado da chave do Flamengo, Bayern, depois possivelmente Paris Saint-Germain, depois provavelmente Real Madrid. Se chegar até lá, só vai ter pedreira. E do lado de Palmeiras e Botafogo, vamos lá. O Manchester City enfrenta o Al Hilal da Arábia Saudita. Aqui tem uma molezinha para o Guardiola. A partir daí, o Manchester City está no caminho do Fluminense nas quartas de final, se o Fluminense conseguir passar pelo vice-campeão europeu, a Internacional. E se passar o Manchester City até a semifinal, e se Palmeiras e Botafogo, o vencedor deles, chegar até a semifinal, Manchester City pela frente. Os favoritos não são os brasileiros, mas desistir... Lembra da história? Você é brasileiro, não desiste nunca? Pois é isso que vai acontecer. Sábado começam as oitavas de final, Palmeiras e Botafogo. Domingo tem Flamengo e Bayern. E o Fluminense joga contra a Internacional. Paulo Vinícius Coelho, PVC, para Central Gazeta de Notícias. Valeu, PVC. Vamos também trazer agora, para dar continuidade nesse assunto da Copa do Mundo de Clubes, a agenda dos próximos jogos dentro da competição. Para você que quer assistir um bom futebol, fica ligado aí nos horários. Como a gente trouxe, amanhã lá na Filadélfia, no estádio onde o Philadelphia Eagles, o time da NFL, atua. O Palmeiras enfrenta o Botafogo, 1h da tarde. E aí, às 5h da tarde, Benfica e Chelsea. Esse confronto é importante também. Por quê? Daí sai o time que vai confrontar justamente Palmeiras ou Botafogo, no chaveamento. Já a gente vai explicar melhor. No domingão, a gente tem Paris Saint-Germain contra Inter Miami e o Flamengo contra Bayern de Munique às 5h da tarde. Inclusive, tá lá aqui, porque tem uns narradores aí que estão falando Inter de Miami, como se fosse um parceiro da Inter de Milão. Mas é Inter Miami, ponto. Vamos trazer também os times eliminados aqui na Copa do Mundo de Clubes. A gente teve aí, ó, Al Ahly, Porto, Atlético de Madrid. Inclusive o Atlético de Madrid, que tem uma baita de uma sentida, já contratou 3 jogadores depois da eliminação. E o Porto quer mandar 8 para fora. Tá um negócio complicado. Seattle Sounders, o Auckland City, Boca Juniors, Los Angeles FC, Esperance da Tunísia, Urawa Red Diamonds lá do Japão, River Plate, o Sun Hyundai, Mamelodi Sundowns, o Wydad Casablanca, Al Ain, Pachuca, Salzburg. Teve alguém aí que você achava que iria passar, Nath? Então, eu estava apostando nos outros sul-americanos também, principalmente no River, né? O Boca fez até uma boa passagem, mas eu acho que o River ele entrou mais nessa competitividade. Né? E a gente estava, né, nós brasileiros, nós sul-americanos, a gente estava ainda nessa vantagem, né, das estatísticas de ainda não ter perdido na competição, mas eu acredito que a gente teve tão bons resultados das equipes brasileiras, né, sendo competitivas, era de se esperado, e a gente pôde ver um pouco disso em campo também, dessas equipes sul-americanas, tanto de Boca, tanto de River, mas eu acreditei no final que o River ia passar, acabou, né, não se classificando aí, e a gente tem também essas outras surpresas, né, de grandes clubes aí europeus. Alguns clubes, né, que a gente vê asiáticos ou africanos, a gente já desenhava, né, não entrar tanto nessa competitividade que a competição exige, mas clubes como o Atlético de Madrid, o Porto, até você vendo não só por momento, né, o momento é uma coisa completamente diferente, mas você vendo pela camisa que essas equipes chegam na competição, você esperava um pouco mais até de qualidade, um pouco mais de atenção e até de respeito ao adversário, né, então foram pegos desprevenidos aí, foram pegos no tático aí de muito time brasileiro, né, muito time que não estava valorizando tanto assim e acabaram ficando de fora, mas eu realmente achei que o River Plate ia passar e ia se juntar aí aos brasileiros representando a Sul-América. Eu não costumo ser muito absolutista no futebol, porque o futebol muda muito, é muito cíclico. Mas acho que essa Copa do Mundo mostrou algumas coisas. Primeiro de tudo, as distâncias. Por exemplo, a distância dos outros continentes em relação ao futebol americano, futebol no caso que eu falo da América, América do Sul e América do Norte ali com a evolução do futebol americano e também do México, ainda é muito gigante esse futebol da América para futebol asiático, futebol da Oceania, futebol africano. Ainda existe uma distância de quilômetros e quilômetros. Porém, mostrou também que esse futebol da gente já deu uma encurtada na distância com o europeu. E, só para a gente trazer uma estatística, o único time que fugiu essa regra foi o Al Hilal, que se classificou, não é mexicano, não é brasileiro, não é europeu, mas também o Al Hilal é o maior orçamento fora da Europa na competição.
Então, meio que é justificado. Era obrigado, né, a se classificar por isso. Tem jogador de seleção pra caramba, tem Mitrovic, Milikovic-Savic, você tem uma porrada de jogador de seleção, então meio que foi normal. Então vamos trazer também o chaveamento justamente para explicar o que acontece se os brasileiros passarem, quem é que eles pegam. A gente falou aqui que o Palmeiras ou o Botafogo, ele vai pegar o Chelsea e o Benfica. E aí eu vou, antes de ir pros outros, já vou falar. Eu quero a opinião da Natália. Eu acho que independente de Chelsea ou Benfica, o time brasileiro que passar tem condição de competir com esses dois times. Eu concordo com você. Eu acho que também pelo que a gente viu dessas duas equipes na competição. A gente tenta separar, né, o momento que a equipe está vivendo com a questão da camisa, né, o peso da camisa. Pode ser que nesse momento agora, né, que vai no mata-mata, um campeonato completamente diferente, a camisa pese para muitas equipes europeias aqui que ainda não representaram o seu melhor futebol, que vacilaram tanto ali na classificação. Então pode ser que pese, pode, mas quando a gente vai falar de futebol jogado dentro da Copa do Mundo de Clubes, a gente entende tanto que Palmeiras e Botafogo, pelos jogos, né, pelas entregas dentro de campo que fizeram na fase de grupos, eles têm várias competições e têm até qualidade suficiente para você poder estar jogando ali de igual para igual, trazer um jogo competitivo ou até você fazer até um regulamento embaixo do braço, como foi essa vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain que a gente viu na fase de grupos. Faz o gol cedo, segura o resultado, sai no contra-ataque, deixa o seu adversário louco ali perdido no meio de campo. Então a gente tem essa possibilidade aí, essa super garantia que a gente pode esperar a competitividade das equipes brasileiras, seja ela qual passar. E rapidamente, se os times brasileiros chegarem na semifinal, no caso do Palmeiras e do Botafogo, pega o vencedor desse lado da chave aqui, que é Inter de Milão, Fluminense, City e Al Hilal. E aí o Fluminense já é pancada. É o vice-campeão da UEFA Champions League, o campeão da outra temporada da UEFA Champions League, o Manchester City, o maior orçamento do mundo. E aí, para chegar até a semifinal contra outro brasileiro, vai ser pancada. Do lado do Flamengo, o Flamengo tem que primeiro desbancar o Bayern e depois pegar, provavelmente, o Paris Saint-Germain. Mas a gente sabe que o Inter Miami vai que dá uma doida, passa, mas o Flamengo também tem um chaveamento difícil, até porque pega na semifinal um desses 4 times. Você tem ali 2 times que seriam acessíveis, Borussia Dortmund e o Monterrey, mas a gente sabe que o favoritismo está no Real Madrid contra a Juventus, e eu vou repetir aqui antes que tenha jogo, para não dizer que depois eu falei com um engenheiro de obra pronta. Aqui vai ter zebra, já falei. Borussia Dortmund não vai passar desse Monterrey, não. Hoje, excepcionalmente, vai encerrar o nosso programa nesse horário de 1h30. Teremos aí uma programação especial hoje, então vamos dando adeus aqui o Gazeta News Esporte dessa sexta-feira, convidando você para acompanhar o programa Bola Quente mais tarde, de 6 às 8 da noite, de 6 às 7 na Gazeta FM AL no YouTube e também na sua Gazeta FM Maceió, a partir das 7 horas em toda a rede Gazeta de Rádios e também aqui na sua Gazeta News, canal 525 da Claro Net, e convidando você também para participar amanhã da nossa super jornada esportiva no jogo entre Guarani e CSA. A gente vai ter o esquenta, o nosso pré-jogo aqui na Gazeta News e no canal Gazeta FML no YouTube a partir das 4 horas. E aí, a partir das 4h20, continuaremos no Gazeta FML no YouTube e na Gazeta News, mas também em toda a rede Gazeta de Rádios. Nath, também tem terceiro tempo, né? Você tá escalada. Também, não entendi essa risada. Também tem terceiro tempo. Né, depois de toda a super jornada feita pelo Timaço, a gente vai acompanhar e falar do que aconteceu nessa partida entre Guarani e CSA, também comentar mais atualizações, né, das partidas do Campeonato Brasileiro da Série D e fazer aquele giro, né, do desempenho das nossas equipes alagoanas nas competições nacionais. Um abraço, Nath. Bom final de semana. Eu que agradeço. Para você também. Vamos trabalhar, né, Matheus? Vamos trabalhar nesse final de semana. Mas desejar um bom final de semana também para todo mundo que acompanhou mais um Gazeta News Esportes. E também, né, já desejar aqui, a gente fez uma bela dupla mais uma vez. E quem sabe quando eu vou estar voltando aqui, né, na telinha do Gazeta News Esportes. Boa tarde para todo mundo. Até mais, Nath. Até mais também para nossa audiência. Como diria o Rolando Batista, já presente em terras pernambucanas. Estou indo embora. Vamos embora. Falou! O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News.
Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Os jornais hoje deram uma diminuída nos seus ímpetos noticiosos. A guerra lá no Irã, em Israel, no Oriente Médio, deu uma recuada, não há ataques mútuos. Na Franja de Gaza, as coisas continuam bem complicadas. E agora a gente tem as consequências, os falastrões. O Irã diz que ganhou a guerra, os Estados Unidos também, Israel também. Bom, isso faz parte, né, da propaganda, etc, etc. Aí aqui as consequências da lavada que o governo levou